Companheiros e companheiras, no vídeo de hoje eu queria falar de uma cidade onde eu fui juiz por pouco mais de 3 anos. Essa cidade chama-se Guaranésia, fica no sul de Minas, quase divisa com São Paulo. E eu quero deixar aqui registrado todo o carinho que eu nutri. E nós, juízes, não é? A gente tem muito carinho, muita afeição por nossa primeira comarca. E Guaranésia foi a nossa primeira comarca. Né? Então, eu vou passar aqui para vocês todos, né, o que eu pretendo fazer como deputado federal lá na Câmara Federal a partir do dia 1º de janeiro, o que eu estou visando para Guaranésia, essa cidade tão querida, tão amada por todos nós, por mim especificamente. Uma reivindicação antiga daquela região, especialmente daquela comarca, o asfaltamento de Guaranésia, da cidade sede de Guaranésia até o distrito de Santa Cruz da Prata. São 16 quilômetros que separa Guaranésia desse distrito, mas é um trajeto que precisa realmente ser asfaltado, não é um trajeto pequeno, 16 quilômetros só, que a gente tem que focar isso com muito carinho. Uma das instituições que fazem parte do que a gente chama de sistema de justiça, que é mais do que sistema de segurança pública, mais que segurança pública, é um sistema de justiça. Um dos órgãos é a Guarda Municipal. E Guaranésia não tem Guarda Municipal. Então eu vou me empenhar com todas as forças na criação da Guarda Municipal de Guaranésia, que tem uma função extremamente importante na defesa do patrimônio do município e na segurança das escolas. Quero investir com verbas oficiais para a PAI de 7 de Guaranésia, para o Asilo São Vicente de Paula, para a Vila Vicentina, para a Santa Casa, para o Banco Ortopédico e outras instituições filantrópicas da comarca de Guaranésia e da cidade de Guaranésia, que está precisando de maior atenção dos representantes no Congresso Nacional. E tem um detalhe, né? Um setor da economia de Guaranésia e região, e da comarca de Guaranésia, que são as indústrias, que é a indústria têxtil de lá. Dá muito emprego, né? Oportuniza muito emprego direto e indireto, e a gente está precisando também não só investir na área têxtil de Minas Gerais, mas especificamente de Guaranésia, que é uma indústria têxtil que tem uma importância importantíssima no contexto econômico da cidade. Muito bem. E eu gostaria, sabe, minha gente, eu até anotei aqui, eu gostaria de mandar um abraço muito especial àquelas serventuários e serventuárias que nos ajudaram na condução dos serviços forenses lá na comarca de Guaranésia de 1990 até final de 93 e início de 94. O pessoal do Fórum, eu falo e me lembro com muito carinho, né? O próprio Raul, oficial de justiça lá, tão bem quisto lá em Guaranésia. Raul sempre foi um oficial de justiça extremamente dedicado. Eu quero mandar um abraço enorme para o Raul, para a Ivana, a esposa dela, para a Maria Isabel Pereira, eu tinha e tenho, né? Então, um carinho muito grande, Maria Isabel Pereira, né? A Maria Isabel Aparecido, o doutor Cláudio Promotor, né, Claudinho? Eu adorei, um amigo que eu tenho há quase 30 anos, a gente se vê pouco, mas eu gosto muito do doutor Cláudio. Doutor Lucas, se lembra, doutor Lucas? Eu nunca me esqueci do senhor quando o senhor dizia a caneta do juiz manda, todos obedecem. O senhor se lembra desse discurso que o senhor fez na minha posse, doutor Lucas? Prazer imenso. Em breve, eu quero até dizer que em breve, nos próximos dias, eu estarei aí na Guaranésia. Eu quero ver todos vocês, se Deus quiser. A Maria do Carmo, a doutora Maria do Carmo, tão querida, hoje é presidente da OAB lá de Guaranésia, maravilhosa. E o Donizete de Lorenzo, advogado, se lembra, gosto muito dele também, fiz muitas audiências com ele. Enfim, todas essas pessoas do fórum pelas quais eu tenho um carinho enorme. E vou ler aqui, que eu tentei memorizar, pesquisar para eu me lembrar de todas essas pessoas queridas, né? Muito queridas por mim lá de Guaranésia. Repito, a minha primeira comarca, né? Então, eu vou falar rapidamente, olha, eu anotei aqui
Quer ver? O Jaci Vilas Boas, o ex-prefeito de Guaranésia, um beijo grande para você. Né? O Edilson, o meu xará, Jorge Pedreiro, Vanderlei Crivellari, farmacêutico. A Luísa Belisário, Rosária Segrete, que foi a minha vizinha de frente, linda. Quando eu comprei um carro para minha esposa, ela bateu palma, né? Eu fiz uma surpresa para minha esposa, comprei um carro zero para ela, e a Rosária, ela presenciou esse momento feliz da minha vida lá. A Dona Lourdes, a Alessínia Pasqualini, o Osmar, da Feirinha do Açougue, uma graça, Ivan Marcelini, Fernando Marcelini, o da Pinga Boa, né? Os médicos, doutor Poli Ribeiro do Vale, ex-prefeito da cidade, doutor Silvio de Lourenço, doutor Silvio Gonçalves, também ex-prefeito, Niquinho Vilas Boas, Eduardo Cândido, Paulo Francisco, Mauro Lúcio, Serginho, João Batista, professor de Educação Física, muito boa pessoa, Roberto Kleber, Regis do Hotel, olha que saudade do Regis do Hotel e da churrascaria Regis. Nossa, almocei muitas vezes lá, almocei, jantei, curti muito a churrascaria Regis. Fernando Nardi, Perroco, dos macarrões Perroco. Enfim, Segrete, De Lorenzo, Lari, Peixoto, Silva. Nossa Senhora, é gente pra caramba. Nossa, que eu vou, se Deus quiser, rever todos vocês semana que vem. Semana que vem estarei em Guaranésia, curtindo essa cidadezinha linda que é de Guaranésia e da nossa querida também vizinha Guaxupé, né? Pela qual também tenho muito carinho. É isso, minha gente. Então, essa paixão que a gente tem pelas comarcas por onde passou, e essa paixão que nós temos por Minas Gerais, que foi o estado que me acolheu e me adotou, será todo esse o nosso empenho de uma candidatura extremamente séria, extremamente honesta, extremamente digna, com todas as honras possíveis que a gente vai levar para melhorar a vida do povo de Guaranésia, de Mantena, de Sete Lagoas, de Minas Gerais e do Brasil como um todo. Certo? Prazer imenso de fazer esse vídeo com vocês. E companheiros e companheiras, não se esqueçam, 7 de outubro, juiz Dr. Edilson, Justiça e Renovação de Verdade, 1224. Este número vai mudar os destinos do Brasil em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo grande.